ácida é a designação dada à chuva, ou qualquer outra forma de precipitação atmosférica, cuja acidez seja substancialmente maior do que a resultante do dióxido de carbono, CO2, atmosférico dissolvido na água precipitada. A principal causa daquela acidificação é a presença, na atmosfera terrestre, de gases e partículas ricos em enxofre e azoto reativo cuja hidrólise no meio atmosférico produz ácidos fortes. Assumem particular importância os compostos azotados gerados pelas altas temperaturas de queima dos combustíveis fósseis e os compostos de enxofre produzidos pela oxidação das impurezas sulfurosas existentes na maior parte dos carvões e petróleos. Quimicamente, chuva ácida não seria uma expressão adequada, porque para a química toda chuva é ácida devido à presença do ácido carbônico, H2CO3, mas para a geografia toda chuva com pH abaixo do nível de tolerância igual a aproximadamente 5,5 é considerada ácida. Ela também pode acarretar sérios danos às trutas, por exemplo, uma vez que se cair uma chuva ácida num ambiente lacustre de uma truta, abaixo ou acima do nível de tolerância, a truta morrerá. Os efeitos ambientais da precipitação ácida levaram à adoção, pela generalidade dos países, de medidas legais restritivas da queima de combustíveis ricos em enxofre e obrigando à adopção de tecnologias de redução das emissões de azoto reativo para a atmosfera. As emissões de dióxido de enxofre e dióxidos de azoto têm crescido quase continuamente desde o início da Revolução Industrial. Robert Angus Smith, num estudo realizado em Manchester, Inglaterra, fez em 1852 a primeira demonstração da relação entre a acidez da chuva e a poluição industrial, cunhando em 1872 a designação chuva ácida. Apesar da relação entre precipitação ácida e poluição do ar ter sido descoberta em 1852, o seu estudo científico sistemático apenas se iniciou nos finais da década de 1960. Harold Harvey, professor de ecologia na Universidade de Toronto, publicou em 1972 um dos primeiros trabalhos sobre um lago morto, em resultado da acidificação das suas águas pela deposição ácida, trazendo a questão da chuva ácida para a ribalta da política ambiental. O interesse público pelos efeitos da chuva ácida iniciou-se na década de 1970, a partir dos Estados Unidos, quando o New York Times publicou os resultados obtidos em estudos feitos na Hubbard Brook Experimental Forest, BIS, em New Hampshire, que demonstravam os múltiplos danos ambientais que a acidez da precipitação estava a causar. Ao longo das últimas décadas têm sido reportadas leituras de pH na água de gotas de chuva e em gotículas de nevoeiro, colhidas em regiões industrializadas, com valores inferiores a 2,4, a mesma acidez do vinagre. A precipitação ácida com origem industrial é um sério problema em países onde se queimam carvões ricos em enxofre para gerar calor e eletricidade, como a China e a Rússia. Embora com outras origens, com destaque para o tráfego automóvel, o problema afeta vastas regiões da Europa e da América do Norte. O problema da precipitação ácida tem crescido com o aumento da população e com a industrialização, abrangendo áreas crescentes do planeta, com destaque para a Índia e o Sudeste Asiático. O uso de altas chaminés industriais para dispersar os gases emitidos tem contribuído para aumentar as áreas afetadas, já que os poluentes são injetados na circulação atmosférica regional, atingindo vastas áreas a sotavento do ponto de emissão. Em resultado, é comum a deposição ocorrer a considerável distância do ponto de emissão, com as regiões montanhosas a receberem a maior parte da acidez precipitada, simplesmente por serem áreas de maior precipitação devido às chuvas de montanha. Um exemplo destes efeitos é a grande acidez da precipitação na Escandinávia quando comparada com as emissões relativamente baixas ali produzidas. Na ausência de qualquer contaminante atmosférico, a água precipitada pela chuva é levemente ácida, sendo de esperar um pH de aproximadamente 5,2 a 20 graus Celsius, valor inferior ao que resultaria se a solução ocorresse em água destilada com um pH igual a 5,6, devido à presença de outros compostos na atmosfera terrestre não poluída. Essa acidez natural, apesar de localmente poder ser influenciada pela presença de compostos orgânicos voláteis e dióxidos de azoto gerados por trovoadas, resulta essencialmente da dissociação do dióxido de carbono atmosférico dissolvido na água, formando um ácido fraco, conhecido como ácido carbônico, segundo a seguinte reação: CO2, G mais H2O, L, H2CO3 aqui. O ácido carbônico sofre ionização em solução aquosa, formando baixas concentrações acidificantes de íons hidrônio,
e essas são as seguintes reações. 2H2O, L mais H2CO3, aqui, CO3 aqui, mais 2H3O mais, aqui. A ionização acima referida ocorre tanto nas gotículas de água atmosférica, nas nuvens, nevoeiros e neblinas, na água existente na superfície de gelos ou cristais de neve e ainda no orvalho e na água absorvida em partículas sólidas em suspensão no ar. É devido a essa multiplicidade de vias de formação que o termo chuva ácida, apesar de muito difundido, deve ser preferencialmente substituído por deposição ácida, já que a acidificação da precipitação, com todas as consequências ambientais resultantes, pode ocorrer na ausência de chuva. Em resultado dessa acidez natural, o limite para se considerar a precipitação como ácida é em geral um pH inferior a 4,5 a 20 graus Celsius, o que corresponde à precipitação que contém concentrações mensuráveis de um ou mais ácidos fortes e que pela sua acidez causa comprovados efeitos negativos sobre as plantas, os organismos vivos aquáticos e as estruturas construídas e equipamentos com os quais entra em contato. Quando a chuva ácida cai sobre os rios e torna seu pH mais ácido, provocando alterações relacionadas com o metabolismo de organismos com fecundação tipo externa. O desenvolvimento de embriões fecundados na água é todo mediado por enzimas substâncias que facilitam todas as reações no interior dos seres vivos. A acidez acrescida que está na origem da precipitação ácida resulta na sua maior parte da interação dos componentes naturais da atmosfera terrestre com poluentes primários, entre os quais avultam os óxidos de azoto e os óxidos de enxofre, os quais reagem com a água atmosférica para formar ácidos fortes como sejam o ácido sulfúrico e o ácido nítrico. A principal fonte desses poluentes primários é a queima de combustíveis fósseis para a produção de energia térmica, energia elétrica e para a propulsão de veículos. Embora existam processos naturais que contribuem para a acidificação da precipitação, com destaque para os gases lançados na atmosfera pelos vulcões e os gerados pelos processos biológicos que ocorrem nos solos, pântanos e oceanos, as fontes antrópicas, isto é resultantes da ação humana, são claramente dominantes. A prova dessa predominância foi obtida pela determinação da diferença entre a acidez da precipitação nas zonas industrializadas e em partes remotas do globo, pela comparação da acidez atual com o registro deixado pela captura da precipitação no gelo dos glaciares ao longo de milhões de anos e pelo registro deixado nos fundos de lagos e oceanos pela deposição de restos orgânicos indiciadores das condições de acidez prevalecentes. A análise das camadas de gelo depositadas em glaciares e nas calotas polares mostra uma rápida diminuição do pH da precipitação a partir do início da Revolução Industrial, passando em média de 5,6 para 4,5 ou mesmo 4,0 em algumas regiões, mostrando uma forte acidificação. Igual conclusão é retirada da análise da prevalência de espécies de diatomáceas em camadas de sedimento recolhidos do fundo de lagos, confirmando a correlação entre a industrialização e a diminuição do pH da precipitação. As principais fontes humanas dos gases poluentes primários são as indústrias, as centrais termoelétricas e os veículos de transporte motorizado. Os gases libertados podem ser transportados na circulação atmosférica por muitos milhares de quilômetros antes de reagirem com gotículas de água, originando então os compostos que acidificam a precipitação. A sua natureza é transfronteiriça, já que a circulação atmosférica dispersa os efeitos ao longo de grandes áreas da Terra, leva a que também afete as regiões citas a jusante do seu ponto de emissão no sistema de circulação atmosférica, levando a que áreas onde as emissões não são significativas possam ser severamente prejudicadas pela precipitação de poluentes gerados a montante. A deposição da precipitação ácida ocorre essencialmente pela via úmida, tendo a deposição seca um papel secundário, exceto nas proximidades de instalações industriais que emitam grandes volumes de partículas para o ar. A deposição pela via úmida ocorre quando alguma forma de precipitação, chuva, neve, granizo ou de outros tipos de precipitações, remova os compostos ácidos da atmosfera depositando-os sobre a superfície. Este tipo de precipitação pode resultar na precipitação das gotículas onde se formaram os ácidos ou do arraste pela precipitação de aerossóis existentes nas camadas atmosféricas atravessadas pela precipitação em queda. Apesar de menos significativa, a deposição a seco, isto é aquela que ocorre na ausência de precipitação, representa cerca de 20 a 40% da deposição ácida total nas regiões industrializadas. Para além da deposição de material sólido em suspensão no ar,
Este tipo de deposição também inclui a aderência e absorção de partículas e gases na superfície da vegetação, nos solos e materiais geológicos e nas estruturas construídas. Estudos ecológicos e toxicológicos revelam uma forte relação entre baixos níveis de pH e a perda de populações de peixes em lagos. Com pH inferior a 4,5 praticamente nenhum peixe sobrevive, enquanto níveis iguais ou superiores a 6,0 promovem populações saudáveis. Por exemplo, a presença de elevada acidez na água, pH 5, inibe a produção das enzimas que permitem que as larvas da maior parte das espécies de peixes de água doce, incluindo a maioria das espécies de truta, escapem das suas ovas. Essa mesma acidez inibe o crescimento de fitoplâncton, levando a restrições na cadeia trófica que afeta os animais dela dependentes. Em consequência, à medida que as águas se vão acidificando, a biodiversidade é reduzida, do que já resultou o desaparecimento de múltiplas espécies das áreas mais sensíveis. Contudo, o contributo direto e indireto, isto é, via o escoamento superficial, da precipitação ácida para a acidificação das águas de rios e lagos é variável, dependendo das características da bacia hidrográfica. Estudos revistos pela Environmental Protection Agency dos Estados Unidos demonstraram que a precipitação ácida causará diretamente a acidificação de 75% dos lagos e de cerca de 50% dos rios e ribeiros estudados. Outro efeito da redução do pH é a mobilização nos sedimentos do fundo dos lagos e rios e nos solos de metais pesados como o alumínio, o ferro, o magnésio, o cádmio e o manganês. Em meio aquático, a presença de sais de alumínio em solução faz com que alguns peixes produzam muco em excesso ao redor de suas guelras, prejudicando a respiração. Os lagos são particularmente afetados por receberem e concentrarem a acidez proveniente do escorrimento através de solos acidificados pela precipitação e por concentrarem parte importante da carga dos íons solubilizados. Nos solos, a alteração do pH altera as suas propriedades biológicas e químicas, levando a alterações na solubilidade de diversos compostos e a alterações na microbiologia do solo, já que alguns micro-organismos são incapazes de tolerar as alterações resultantes. Os enzimas desses micro-organismos são desnaturados, perdendo a sua funcionalidade. Os íons hidrônio também levam à mobilização toxinas e à solubilização e consequente perda de nutrientes e micronutrientes essenciais à vida vegetal e ao equilíbrio trófico dos solos. Um dos caminhos para a solubilização é com as seguintes combinações: 2H+, Aq, mais Mg2+, argilas, 2H+, argilas, mais Mg2+, Aq. A química dos solos sofre profundas modificações quando cationes importantes para o suporte da vegetação, como o K+ e Mg++, são perdidos por lixiviação. Os efeitos adversos sobre as florestas resultam dos impactos direto e indireto da acidez, incluindo os efeitos sobre a mobilização de íons nos solos e as altas concentrações no ar de gases precursores da chuva ácida. As florestas situadas a grande altitude são particularmente vulneráveis, pois estão frequentemente imersas em nevoeiros e nuvens cujas gotículas são mais ácidas do que a chuva. Pelas mesmas razões, a precipitação oculta tende a ser mais ácida do que a chuva, afetando particularmente as florestas de montanha. As árvores são danificadas pela precipitação ácida de vários modos, a superfície cerosa das suas folhas é rompida e nutrientes são perdidos, tornando as árvores mais susceptíveis a gelo, fungos e insetos. O crescimento das raízes torna-se mais lento, em consequência, menos nutrientes são transportados, íons tóxicos acumulam-se no solo, causando fitotoxicidade, em geral afetando as zonas de crescimento das raízes, e minerais valiosos são dispersos e arrastados pelas águas ou, como no caso dos fosfatos, ligam-se às argilas de forma a ficarem inacessíveis para a mobilização pelas raízes. Apesar das plantas cultivadas também poderem sofrer com a acidez da precipitação, particularmente se esta alterar significativamente o pH dos solos, os efeitos são minimizados pela aplicação de cal e de fertilizantes que repõem os nutrientes perdidos. Em terrenos de cultivo recorre-se quando necessário à adição de carbonato de cálcio para aumentar a capacidade tampão do solo, evitando variações grandes do seu pH. Essa técnica é difícil de utilizar em áreas de vegetação natural, sendo mal compreendidos os seus efeitos colaterais, particularmente sobre a vida aquática e sobre as turfeiras e outras áreas úmidas. Sabe-se, contudo, que a perda de cálcio das folhas de diversas espécies arbóreas, devido à acidez da chuva,
leva a uma perda da tolerância ao frio, levando a danos ou mesmo à morte da planta durante o inverno. Estudos epidemiológicos sugerem uma ligação direta entre a acidez atmosférica e a saúde das populações, sendo os íons tóxicos libertados devido à precipitação ácida a maior ameaça. O cobre mobilizado foi implicado nas epidemias de diarreia em crianças jovens e acredita-se que existem ligações entre o abastecimento de água contaminado com alumínio e o aumento da ocorrência de casos da doença de Alzheimer. Estudos demonstraram que partículas finas em suspensão no ar, uma grande parte das quais são formadas por sais dos ácidos formados na precipitação ácida, sulfatos e nitratos, estão correlacionadas com o aumento da morbilidade das pessoas e a morte prematura em resultado de doenças como o cancro. As regiões particularmente afetadas pela precipitação ácida incluem a maior parte da Europa, particularmente a Escandinávia, onde muitos dos lagos estão tão acidificados que já não têm peixes e com extensas áreas florestais fortemente danificadas, grande parte do nordeste dos Estados Unidos e do sudeste do Canadá. Outras regiões afetadas são o sudeste da China e Taiwan. Regiões potencialmente afetadas nas próximas décadas incluem o sul da Ásia, Indonésia, Malásia e Tailândia, a África do Sul, o subcontinente indiano e o Sri Lanka e partes da África Ocidental, países como o Ghana, Togo e Nigéria. A natureza transfronteiriça da poluição atmosférica leva a que poluição atmosférica cuja origem física está total ou parcialmente compreendida numa zona submetida à jurisdição nacional de um estado que produz os seus efeitos nocivos numa zona submetida à jurisdição de um outro estado, mas a uma distância tal que não é possível distinguir as contribuições de fontes emissoras individuais ou de grupos de fontes. Esses efeitos transfronteiriços levaram à assinatura de diversos acordos e tratados internacionais tendo como objeto o controle da poluição do ar e em particular as emissões que levam à acidificação da precipitação. Entre esses instrumentos tem particular importância a Convenção sobre a Poluição Atmosférica Transfronteiriça a Longa Distância, da qual Portugal é signatário. Aquela convenção tem protocolos adicionais sobre o controle das emissões atmosféricas de óxidos de enxofre e de azoto e sobre a acidificação e a eutrofização das massas de água interiores. Nos Estados Unidos, muitas usinas de energia que queimam carvão usam um sistema de dessulfuração de gás de fumeiro, FGD, para retirar os gases contendo enxofre de suas chaminés. Um exemplo de FGD é o depurador molhado que geralmente é usado nos Estados Unidos e em muitos outros países. Um depurador molhado é basicamente uma torre de reação equipada com um ventilador que extrai a fumaça de gases quentes da chaminé de uma usina de energia. O calcário ou a pedra calcária em forma de slurry também é injetada na torre para se misturar com os gases da pilha e combinar-se com o dióxido de enxofre presente. O carbonato de cálcio da pedra calcária produz sulfato de cálcio de pH neutro, que é fisicamente retirado do depurador. Ou seja, o depurador transforma a poluição de enxofre em sulfatos industriais. Em algumas áreas os sulfatos são vendidos a companhias químicas como o gesso quando a pureza de sulfato de cálcio é alta. Em outros, eles são colocados num aterro. Algumas pessoas opõem-se à regulação da geração de energia, acreditando que essa geração de energia e poluição necessitam de caminhar juntas. Isto é falso. Um reator nuclear gera menos que 1/1000º do lixo tóxico, medido por efeito biológico líquido, por watt gerado, quando os dejetos de ambas as instalações de geração de energia são adequadamente comparados. Os Estados Unidos proíbem a reciclagem nuclear, de modo que esse país produz mais lixo que outros países. Um esquema regulador mais benigno envolve a negociação de emissões. Por este esquema, a cada planta poluidora atual é concedida uma licença de emissões que se torna parte do capital da empresa. Os operadores então podem instalar equipamentos de controle da poluição e vender partes das suas licenças de emissões. O principal efeito deste procedimento é oferecer incentivos econômicos reais para os operadores instalarem controles de poluição. Desde que grupos de interesse público possam aposentar as licenças por compra, o resultado líquido é um decréscimo contínuo e um menor conjunto de fontes poluidoras. Ao mesmo tempo, nenhum operador particular jamais será forçado a gastar dinheiro sem retorno do valor de venda comercial dos ativos. Entre essas coisas citamos mais algumas que também ajudam. Conservar energia, transporte coletivo, utilização do metrô, utilizar fontes de energia menos poluentes, purificação dos escapamentos dos veículos,
e utilizar combustíveis com baixo teor de enxofre. É isso. Espero que tenham gostado do conteúdo. Se gostaram, dá um like, se inscreva no canal e ative o sininho para notificações de novos vídeos. Até mais!